Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, mais dois candidatos à Câmara Federal pela região metropolitana da Baixada Santista. O vereador à Câmara Municipal de São Vicente, Paulo Lacerdo, Paulinho Alfaiate, do Solidariedade, e o engenheiro, advogado, escritor José Manuel Ferreira Gonçalves, do PEN, Partido Ecológico Nacional. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos dar seguimento, vamos dar continuidade ao ciclo de entrevistas com candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista, debatendo temas fundamentais para a nossa região, para a nossa comunidade, como saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, enfim, entre tantos outros temas de evidente, de notório interesse público. E dessa forma, o Grupo Enfoque de Comunicação e o Jornal Enfoque contribuem para o aprimoramento do processo eleitoral de 5 de outubro e também para o aperfeiçoamento da democracia. Mas o debate em torno de tudo isso, de todos esses temas, vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal Enfoque. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite, você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Sabe quem era o governador que quebrou São Paulo 20 anos atrás? O Fleury. Sabe quem é o chefe da campanha de Paulo Scaff? O mesmo Fleury. São Paulo não pode andar para trás. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais dois candidatos à Câmara Federal pela região metropolitana da Baixada Santista. O vereador à Câmara Municipal de São Vicente, Paulo Lacerdo, Paulinho Alfaiate, do Solidariedade, e também o engenheiro, escritor José Manuel Ferreira Gonçalves, do PEN, de Guarujá, Partido Ecológico Nacional. E agora nós vamos iniciar essa entrevista, e como sempre faço, costumeiramente faço, quando candidatos se apresentam aqui no Jornal em Foque, no sentido de saber dos senhores uma pergunta comum a ambos, começando pelo vereador Paulinho Alfaiate, do Solidariedade. Por que o senhor quer ser deputado federal, vereador? Meus cumprimentos a todos, Lascala, Mandi. É com muito prazer que eu estou aqui. E a minha ideia de ser deputado nesse momento, eu estou no 5º mandato de vereador. Sim. Eu já participei de algumas pastas importantes, como a Secretaria de Saúde. A gente acho que colaborou um pouco com essa evolução de São Vicente nos últimos anos. E eu, chegando no momento que eu acho que preciso de um outro patamar, estou lutando para isso, eu me preparei para os novos desafios. Eu sou formado em administração pública, pós-graduado em gestão hospitalar, estou concluindo auditoria em saúde, já fui presidente da Câmara, já fui secretário de saúde, então eu acho que a minha passagem pelo Legislativo Vicentino já está completa e eu estou tentando agora essa vaga na Câmara Federal. Acredito que posso colaborar bastante, principalmente na área da saúde, onde eu atuei, sei todas as dificuldades, que não é só aqui da região, é de todo o Brasil, mas realmente a gente precisa dar uma atenção especial, não adianta ficar só reclamando. Muito bem, gostaria de ouvir agora o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, que é candidato pelo PEN de Guarujá, Partido Ecológico Nacional. Por que o senhor quer ser deputado federal, engenheiro José Manuel? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico Lascala, bom dia ao Paulinho, bom dia ao telespectador. É um prazer, ou boa noite, né, dependendo do horário que vai ao ar.
É um prazer enorme estar de volta aqui a esta casa e poder dizer o seguinte: eu acabei aceitando essa ideia de ser candidato a deputado federal porque o tema que me prende, em especial as questões da política pública, é um tema que precisa que Brasília faça modificações. Não é um tema propriamente estadual nem municipal. Precisamos mudar a matriz de transportes do país. Não podemos mais aceitar congestionamento no porto. Não podemos mais aceitar o atraso, que significa a falta de uma melhor distribuição dos modais de transporte, acarreta ao país como um todo e a todos nós, individualmente. Pagamos essa conta de uma forma ou de outra. São congestionamentos enormes, são prejuízos no porto, são dificuldades até para locomover ambulâncias, já que o Paulinho falou da questão de saúde. Há problemas no transporte também, muitas vezes de viaturas policiais. Isso tudo melhorou um bocadinho quando se disciplinou um pouco o acesso dos caminhões ou o momento em que eles aguardavam. Mas enquanto não se mudar na matriz, enquanto não se cutucar a origem do problema, nós vamos continuar tendo problemas desse tipo, retornando de tempos em tempos. E temos que pensar o Brasil para 20, 30 anos. Vou para Brasília, se eu tiver o apoio do senhor e da senhora, para bagunçar no bom sentido. Eu não aguento mais ver uma Câmara de Deputados absolutamente silenciosa, inerte e fazendo um papel de bobalhão. Absolutamente isso não condiz com a realidade de São Paulo e com a realidade do país. Na sua intervenção inicial, vereador, o senhor fez referência, basicamente, que o que vai caracterizar o seu mandato, eventual mandato, será a questão da saúde. E, nesse sentido, como se pode efetivamente, quer dizer, concretamente, melhorar a atenção básica à saúde? Afinal de contas, o que é que falta no setor de saúde no Brasil? São recursos, gestão, seriedade. Na sua avaliação, o que é que falta, vereador? Olha, o programa de saúde do Brasil, o SUS, é um dos melhores programas do Brasil ou sequer do mundo. É um excelente programa de saúde, só que falta verba, falta mais recursos. Nós precisamos aumentar a alíquota da Receita Federal para apostar na saúde, porque realmente é muito difícil. Nós temos, por exemplo, aqui na região, nós temos São Vicente com aquele problema muito grande. Nós temos um pronto-socorro que acabou se transformando no mini hospital. Então, a sala de emergência recebe os acidentados, os atropelados, a pessoa teve um infarto, um AVC, ela vai para aquela sala. E ela precisa de uma retaguarda hospitalar. Ali ela tem o primeiro atendimento e ela precisa passar por uma retaguarda hospitalar. Isso nós não temos, não na cidade nem na região. A gente entra, põe o nome do paciente na central de vagas e acaba com muita dificuldade. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas dando óbito na sala de emergência quando podia estar num leito hospitalar ou então numa vaga de UTI. E o que me tem medo, Mandir, até a gente estava comentando sobre isso, falou muito bem, essas promessas em campanha. Existe agora uma promessa de um hospital regional na área continental de São Vicente para 400 leitos. Fazer o prédio até que não é difícil. O espaço a prefeitura cede, o prédio é feito. E aí? Como é que vai fazer a manutenção disso? Onde é que vai arrumar profissionais para isso? Se na região nós já temos extrema dificuldade de conseguir profissionais. Por quê? Porque a maioria dos profissionais que atuam na região, profissional médico, 6 anos para uma formação, mais 1 ou 2 anos para uma pós. E depois ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar num ponto-socorro lá da área continental de São Vicente, onde não tem uma raio-x, onde não tem um tomógrafo para fazer alguma coisa. Às vezes falta até o remédio. Então o que precisa é ocupar os espaços que nós temos. Por exemplo, a área continental tem o Hospital do Maitá. Ele foi recuperado agora e ele tem alguns leitos que estão funcionando. Está faltando os profissionais para atuarem lá. Nós temos o Hospital São José na frente do CREI, que é o grande problema da saúde de São Vicente, que é o ponto nevrálgico da saúde de São Vicente. Nós temos o Hospital São José com mais de 150 leitos parados. Precisa de quê? Precisa de ação federal para que a gente consiga trazer dinheiro, para que a gente consiga recuperar esses leitos e faça daquele hospital que ele funcione, porque é um hospital no centro da cidade, a provedoria trabalha com todas as dificuldades, as pessoas têm muita boa vontade, só que tu não tem um profissional, só que tu não tem um equipamento para que tu possa atender as pessoas. Então a saúde realmente vai ser, entre tantos outros, né, como ele falou também, a mobilidade urbana. Eu acho que é uma coisa que precisa também ser revista, precisa atuar muito forte quanto a isso. E o que deixa a gente chateado é que nem ele falou, a nossa ação a nível de município é muito limitado. Não dá para tu pensar em transporte, não dá para pensar em saúde, não dá para tu pensar em segurança pública se não for a nível metropolitano. E federal. Engenheiro José Manuel, com relação à saúde, a própria presidente Dilma Rousseff admitiu recentemente, publicamente, que a saúde não é minimamente razoável no Brasil.
Pois é, ela admite isso, Chico. Ela admite isso, mas na prática, o que se fez? Se pensou num país medíocre. Não se planejou, não se organizou, como disse o vereador. Não se pensou de uma maneira integrada, de uma maneira, digamos, onde espacialmente a gente localize as demandas e encontre soluções. Nós, infelizmente, em termos de políticas públicas, temos corrido atrás do prejuízo, como o cachorro corre atrás do rabo e não encontra o rabo nunca. Nós temos que fazer políticas públicas para 20, para 30 anos. Saúde, por exemplo. Se nós tivermos uma região desenvolvida, São Vicente é um exemplo disso, não se desenvolve há muitos anos, por uma questão histórica. É uma cidade linda, célula máter da nacionalidade, orgulho de todos nós. Pois, o que temos lá? Uma ponte pêncil, belíssima historicamente, mas que não permite que se passe embaixo nenhum tipo de embarcação importante para desenvolver São Vicente. Não se pensa em abrir aquilo de uma maneira onde você mantenha a ponte, mas mantenha também a possibilidade de crescer a cidade. Se nós crescermos esta região de uma maneira respeitosa, de uma maneira adequada, os empregos surgirão e haverá recursos e poder político para determinar para cá o retorno de investimentos. A Baixada foi muito importante, perdeu essa importância. Ao longo do tempo, eu me lembro de deputados brilhantes. Eu me lembro de gente capaz de balançar quando ia ao Congresso e da tribuna dizia o orgulho desta terra. Infelizmente isso se perdeu ao longo do tempo. O que nós temos, infelizmente, são representantes que ao longo do tempo vão fazendo o jogo do poder e aceitando as migalhas daqui e as migalhas dali. Chega disso. É preciso desenvolver e dizer e colocar o dedo na ferida. Governo que não faz, que não presta, a gente tem que afirmar, não presta, não serve. E não serve por causa disso. Saúde é um exemplo. Mais médicos, maravilha, parabéns. Isso pode ajudar sem dúvida nenhuma. Mas não é só isto que é preciso fazer. É preciso uma carreira para os médicos. É preciso, como disse o vereador, não adianta só fazer um prédio, botar o prédio de equipamentos e não colocar gente, porque saúde, para todos nós, eu que fui vítima de 2 doenças graves e sobrevivi, eu percebi o seguinte, que não adianta só equipamentos de altíssima qualidade para diagnósticos sofisticados. É preciso o elemento humano, como disse, ou como estamos dizendo, é preciso gente tratando de gente, olhando para os olhos dessas pessoas. Eu vejo médicos muitas vezes recebendo o paciente e olhando o exame, sem olhar para o paciente. E antigamente o que nós tínhamos era um médico que olhava para o paciente, respeitando o paciente e encontrando, muitas vezes, em pequenos detalhes, as soluções de problemas que eram muito sérios, até antecipando questões. Então é preciso voltar a ter generosidade, voltar a ter um caminho organizado. Esse país está à deriva, as pessoas estão perdidas. Não é só recurso, eu divido um pouco do vereador, não é só trazer recurso, é preciso saber o que fazer com o recurso. O que adianta trazer recurso e não ter política pública bem organizada? Então eu discuto essa questão da gestão, que também não é só um bom gerente, uma boa gerentona. É preciso ter a sensibilidade política de gente que tem mandato popular, que conhece, que pisou na lama, que viu o problema de perto, para traduzir isso em ações concretas. É verdade. Um outro tema também fundamental para o país e que preocupa todos nós, vereador, é a questão da educação. No entanto, e apesar de tantos investimentos e da preocupação geral, porque educação é incrível, é prioridade em todos os governos, né? Mas infelizmente nós temos inclusive falta de professores no Brasil. Falta de professores de língua portuguesa, de matemática, etc. Então, são mais de 300 mil professores. Esse é o nosso déficit, dados oficiais. Como é que se resolve uma questão como essa, vereador? Eu acho que o grande problema também passa no problema salarial. Se a pessoa puder optar por uma outra profissão, por um outro curso que ela vai fazer, ela não vai fazer de professor, porque a remuneração é muito baixa, perto do que eles oferecem para a população. Então nós vemos aí algumas especialidades, também como nós falamos dos médicos, alguma na área da educação também, nós vemos algumas especialidades que não tem. São Vicente, há pouco tempo atrás, estava com déficit de professores de educação física, professores de artes, professores de música. São algumas coisas que tinham, antigamente tinha isso, era bem representado. Eu acho que precisa fazer um investimento grande na educação. Por exemplo, nós temos em São Vicente 77 creches.
e acima de 2 anos. Abaixo de 2 anos, nós temos 4 creches. A gente precisa mexer nisso, precisa melhorar isso. A criança precisa sair da creche com já uma alfabetização, precisa preparar ela. Capacitação também, depois que, a partir do ensino médio, uma capacitação paralela a isso, para que ela consiga melhorar bastante. Para isso passa tudo por quê? Pela valorização do profissional que ensina. Eu acho que estamos com um déficit muito grande e eu até só queria discordar aqui do Mani quando ele falou de São Vicente. Eu acho que São Vicente cresceu muito nos últimos anos, pelo menos nos últimos 8 anos para cá. Na época que o Márcio França fez os seus 8 anos, cresceu bastante. Infelizmente, é muito menos do que precisa crescer e é muito menos do que as outras cidades aqui da região cresceram. Mas realmente teve um avanço grande. Só que uma cidade de 350 mil habitantes, dividida desproporcional com a ilha e com o continente, onde nós temos 110 mil habitantes no continente. A área de saúde ela é muito carente, então acaba sobrando tudo para cá. E acabou avançando realmente. O Márcio França teve uma ação muito forte nisso também, né? Que é o nosso deputado e agora se eu gostaria de ouvir o vice-governador. Gostaria de ouvir o engenheiro Zé Manuel a respeito dessa questão da educação. Como é que se pode, afinal de contas, engenheiro, se alcançar uma educação pública de qualidade no Brasil? Primeiro, eu falo agora como professor, como escritor e não propriamente como jornalista, como engenheiro, nem como advogado. Olha, o professor, ele exerce uma missão. Nós temos que ter isso em mente. Não há como o professor ou o educador pensar e exercer essa missão se não tiver amor no coração, se não tiver uma dedicação firme e saber que vai enfrentar dificuldades. Primeira coisa, nós sabemos isso. É claro que é preciso melhorar salário, é preciso estruturar a carreira, é preciso dar condições ao professor, é preciso também fazer com que as famílias ocupem o seu devido espaço e não transfiram para a escola a responsabilidade que é das famílias e que muitas vezes se transfere para a escola. Tudo isso é necessário. Mas eu falo aqui, o senhor e a senhora que são educadores, não são propriamente só professores. O senhor e a senhora sabem o quanto é difícil em sala de aula poder cumprir a sua missão. Mas quando há amor realmente, quando há dedicação e missão, não há aluno que resista. E eu sei disso porque já dei aula em vários segmentos. Quando a gente não tem estrutura, mas tem vontade e consegue comunicar, o aluno pensa e você motiva a moçada. O que é preciso é que o país volte a ter uma motivação de pátria, o orgulho de ser Brasil, o orgulho de crescer, o orgulho de definitivamente poder dizer: somos românticos, mas não somos tolos. O fato da gente acreditar num país melhor não significa que nós não possamos saber que o desafio é gigantesco, mas é preciso colocar de volta o país nos trilhos, fazer com que as pessoas cumpram as suas missões. O professor tem muito o que fazer, merece todo o apoio, a família tem que ocupar melhor o seu espaço e é preciso também investimentos maciços, investimentos fortes no ensino, desde a criança no comecinho até a universidade. E ensinar para valer. E olha, professor que não dá aula, desculpe, sai da sala de aula e ofereça esse tempo, esse espaço para quem quer realmente dar aula. E aluno também, que não quiser assistir aula, que saia da escola, não perturbe, porque a gente tem que ter um Brasil melhor. E dá para fazer, viu? Mesmo com pouco recurso, dá para fazer. Um bom professor com uma lousa, um giz e vontade consegue transmitir. Muito bem. Entre os imensos desafios que o país enfrenta e a região também, nós vamos tratar de 2 deles no próximo bloco: habitação e segurança pública. Voltamos já com o Jornal em Foque. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do 3º encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Como ministro da Saúde, Padilha fez parcerias para dobrar o número de farmácias populares. E no governo, vou fazer parcerias para trazer mais médicos especialistas para São Paulo. Acesse o nosso site e saiba mais. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos à Câmara Federal pela região metropolitana da Baixada Santista. O vereador à Câmara Municipal de São Vicente, Paulo Lacerda, o Paulinho Alfaiate, do Solidariedade, e o engenheiro, escritor, professor José Manuel Ferreira Gonçalves, do PEN, Partido Ecológico Nacional de Guarujá. E neste bloco nós vamos tratar de 2 temas fundamentais, 2 das grandes preocupações da população, não apenas da região, mas de todo o país, no sentido da habitação, das casas populares e também de segurança pública. E começando por habitação, vereador Paulinho Alfaiate, a nossa região tem um déficit habitacional oficial, segundo os dados oficiais, de 100 mil casas populares. Como enfrentar, como pelo menos amenizar um desafio imenso como esse? Em São Vicente teve grandes investimentos aqui e na região toda, como agora no Tancredo Neves, estamos fazendo agora um conjunto residencial muito grande para atender Santos e São Vicente. E realmente, mas isso aí é muito aquém do que precisa. Sim. São Vicente, como eu falei, é uma cidade que foi habitada desordenadamente, né? Tem uma grande área de invasão lá que foi populada e agora precisa transformar isso em residências, né? Precisa transformar esse projeto social. Então o que precisa? Mais investimento a nível estadual, mais investimento a nível federal na habitação e precisa também controlar, fazer a fiscalização. Porque o que acontece muito, que se vê muito, a pessoa mora numa área de invasão, de repente pega fogo no local, ninguém se machuca, não acontece nada com ninguém e essas pessoas vão reivindicar os direitos que seriam dos outros que estariam numa fila de espera para habitação. E às vezes consegue a casa, depois pega, vende aquela propriedade, um contrato de gaveta e volta para uma área de invasão e depois assim consequentemente vai conseguindo outras casas. Eu acho que precisa ter um controle muito forte em cima disso, um controle rigoroso em cima disso, respeitar as pessoas que estão na fila. Às vezes a pessoa que paga um aluguel com muita dificuldade, tem 2, 3 filhos em casa, vive com muita dificuldade, entra numa fila de espera para uma habitação. Popular. E no fim acaba ficando para fora em detrimento e favorecimento das pessoas que moravam em área de invasão e acabaram sendo desapropriados ou acabaram sendo vítimas de incêndio. Eu acho que precisa ser visto, senão vai acabar enxugando o gelo e a gente nunca vai conseguir resolver esse grande problema que é dar dignidade para as pessoas. Sem dúvida nenhuma. É um desafio imenso, né? Eu quero dizer o seguinte... Até o caso de Guarujá, que é seríssimo. Eu quero dizer o seguinte, que eu divirjo do Paulinho, com todo respeito, tem solução. Dá para resolver. E dá para resolver não é com promessa, é dizendo não. E dizendo sim. Porque o homem público tem que ter a coragem de fazer política pública que esteja de acordo com a realidade, não apenas da próxima eleição. Porque o que se vê muitas vezes é resolver um problema eleitoral. O que nós temos que resolver é o país para 20, 30 anos, olhando as gerações futuras. E nós temos que ter a capacidade de dizer, não, esse tipo de invasão não pode. As pessoas que invadem não estão invadindo porque são esportistas de invasão, jogadores da invasão, né? Eles estão invadindo porque não tem alternativa. Então é preciso pensar grande, é preciso pensar no país, e precisa pensar, como eu disse no início desse debate, na região como um todo, e espacializar, olhar do espaço. Os territórios existem, é preciso vocacionar, encontrar soluções adequadas. Espaço geográfico nós temos que pensar de uma vez em metrópole, não dá para continuar pensando numa ou noutra cidade. Você citou Guarujá, que é um problema caótico, as invasões, eu que ando muito por lá, verifico, Paulo, as invasões que ocorrem muitas vezes de uma maneira absurda, o sujeito invade, tem lá a sua casinha, começa a construir, mas tem uma insegurança enorme, não sabe por quanto tempo vai ficar ali. Sim. Depois o crime organizado acaba dominando essas regiões. Para você entrar ali é preciso fazer acordo com o crime organizado. Eu não faço acordo com o crime organizado. Não quero. Compreendo até que muitas vezes, como o Estado não está lá, o crime acaba fazendo mais o seu papel de resolver problemas. É uma ausência completa. Então o Estado, por isso que eu sou candidato a deputado, o Estado tem que estar presente. E não é só policiando, encontrando soluções e, de alguma forma, organizando esse espaço territorial. Dá para fazer, eu repito.
O Estado tem que largar a mão de ser omisso, ineficiente, incapaz. Né? Os homens públicos que anos a fio estiveram aí. Foram prefeitos, foram deputados, agora de novo são candidatos, foram secretários de Estado, continuam e enganam o senhor, enganam a senhora, porque quando estiveram lá com a caneta na mão, não fizeram o que tinham que fazer. Eu estou cansado disso. Eu, o senhor, a senhora, estamos fartos disso. Nós queremos são soluções. Soluções existem, a tecnologia existe para isso, a engenharia brasileira tem soluções para isso, a população é generosa, né? A população quer trabalho, a população quer resolver este problema, como disse aí o vereador. E quando dá uma invasão, quando dá um incêndio, quando dá tudo isso é consequência de uma organização muito mal feita. E a cidade levanta o tapete, e a região levanta o tapete e empurra a sujeira por debaixo. Não, nós temos que lidar com isso com toda a clareza, com toda a firmeza, dizendo, vamos dar um ponto final nesta miséria. A miséria não é apenas a falta de recursos, mas é a falta de inteligência política. Isso tem que acabar de uma vez. Não é possível. Permite só uma referência quanto ele falou. Eu acho que realmente ele tem a ação da mão tem que ser forte em cima da habitação. Ele tem toda a razão. Mas não dá para não reconhecer, Manuel, que tem invasão profissional, tem invasor profissional. Porque quando tem uma invasão aqui na cidade ou na região, vem pessoas de fora da cidade, pessoas que têm suas propriedades fora da região aqui, vêm, comandam a invasão e acabam pegando 5, 6 lotes e depois começam a negociar. E depois vão embora. Aí já vem já monta um material para construção, o outro monta um barzinho, o outro monta uma igrejinha e assim vai se expandindo. E tem muitas pessoas que não precisam dessas invasões, acabam fazendo isso porque são profissionais de invasão. É uma avacalhação. São profissionais de invasão. É uma Por isso, total descontrole, como o senhor falou, ação forte, ação forte. Forte com proposta. Também não adianta chegar e dizer, olha, eu vou agir policialmente, vou impedir isto. Por exemplo, se houver... Aliás, o melhor que o educador faz é agir dando exemplo com a sua própria atitude. Não adianta o professor, em sala de aula, dizer, olha, façam isso, se na prática ele faz ao contrário. Esses homens públicos dizem muito, eu vou fazer por aqui, eu vou organizar por ali, não fazem. O senhor sabe que não faz, está aí o desencanto, a quantidade de gente que não tem quem votar até esse momento. Está aí essa sensação de que todos nós temos de uma forma ou de outra, e aqui eu me refiro a todos os companheiros que estão aqui trabalhando atrás das câmeras, todos sentem isso no coração. A vontade de votar, sem dúvida nenhuma, é de melhorar esse país. E não votar simplesmente por votar. Segurança é uma outra grande preocupação, vereador, da população brasileira. Não apenas da nossa região, mas da população brasileira. Ou seja, como se enfrentar um problema gravíssimo, como é o caso do tráfico de drogas, como é o caso do contrabando de armas, enfim, num país continental como o Brasil. Por isso que eu acho que é a importância de nós elegermos deputados preocupados. Porque o que se está vendo hoje lá em Brasília é um estímulo à insegurança, estímulo tudo quanto é errado. Então, precisamos de uma reforma no Código Penal, é uma coisa importantíssima, desde que ela seja dentro de um consenso e não feita com fígado. Precisa, não assim na ação ou numa emoção de alguma coisa grave que aconteceu. Precisa fazer uma reforma no Código Penal bem severa e precisa punição maior, porque o que se vê é um absurdo. Agora, aquele meliante aqui de baixo faz algum delito, aí ele vê lá em cima denúncias de corrupção, dinheiro saindo pelo ralo, aquele absurdo, realmente acaba até estimulando o que essas pessoas fazem, porque acha que ninguém vai ser punido, não vai acontecer nada. E é mais um outro tema que tem que ser tratado a nível regional. Não dá para você tratar em São Vicente, ou tratar só em Santos, ou tratar em Guarujá, ou em Praia Grande, que ultimamente tem sido um alvo muito grande de ações. Tem que ser ação metropolitana. Para isso precisamos de deputados fortes, de pessoas coerentes e que tenham uma ação lá independente. Não adianta você entrar lá, o meu partido é o Solidariedade, é um partido novo e com certeza nós vamos ter todos os trâmites para trabalhar à vontade lá, sem acertos, sem acordo com ninguém. Vamos trabalhar com independência no que é certo, como sempre fizemos aqui a nível de município. Questão da segurança. Tráfico de drogas e contrabando de armas, engenheiro Zé Manuel, são considerados os inimigos modernos da pátria. Mas olha, tem vários inimigos modernos. A burrice é um deles. Eu acho que o problema também é de inteligência, porque é preciso dotar as polícias de inteligência. Acabar com essa história de polícia civil, discutir com polícia militar, juntar tudo isso de alguma forma. Unificação de polícias, portanto? Unificar, eu defendo a unificação das polícias. Tem gente que não gosta disso, sinto muito, só não gostou, sinto muito. Acabar com essa história de discutir
maioridade penal, minoridade. Que é isso? Um moço de 16 anos de idade, eu vejo isso na periferia, moços de 16 anos estuprando crianças de 15, 14, moças novinhas já engravidando, porque simplesmente nessas ditas invasões, onde as comunidades vivem, não tem iluminação na rua. Porque se puxa um bico para iluminar uma casa. E, eventualmente, aquelas vielas são iluminadas pelo bico de luz da casa. Mas não tem como puxar. Então, se você não tem como organizar, não tem como puxar realmente uma rua com guia e sarjeta, uma praça, árvores, né? Bancos. As pessoas precisam se sentir respeitadas. Se sentindo respeitadas, ou seja, a cidadania voltando a valer, há todo um processo a favor de uma pacificação. O Brasil precisa de uma pacificação. Nós estamos vivendo um clima de guerra civil. Está se matando por nada. As pessoas perderam, estão abestalhadas, completamente perdidas. E é isso que a gente tem que mudar. E dizer lá no Congresso e gritar no Congresso. Porque também vai para lá, chega e depois fica omisso. Tem medo do microfone. Tem medo de chegar e dizer, alto e bom som, que isto não pode continuar e é preciso contar quem está fazendo esse país vir para frente. Quais são esses senhores senadores e deputados que amarram o país? Acho que a função de um parlamentar também é de dizer isso, com toda clareza. Isto não foi votado porque essa gente segurou, sentou as nádegas em cima disso aqui. E o tempo está passando e a gente está vivendo essa dificuldade e não se faz. Então, Polícia Civil dá equipamento? Claro, dá equipamento, mas o que não pode haver é conivência entre o homem público e o crime organizado. E muitas vezes há essa conivência. Há conivência porque são financiados, muitos deles, pelo crime organizado. Há conivência porque o crime organizado permite o acesso a essas comunidades. Isso não dá. A comunidade tem que aceitar e aceita as pessoas de bem que vão lá fazer política. E muitas vezes o crime diz, olha, mas aqui você tem que pagar um pedágio. Isso tem que parar. Porque na hora de pagar o pedágio faz acordo. Aí já me disseram, mas você está louco? Você tem medo de morrer? Não tenho medo de morrer, não. Estou aqui, de cara a cara, falando com o senhor e com a senhora. A família brasileira está cansada disso. Está cansada, está farta desta palhaçada. E é possível fazer muita coisa. O engenheiro Zé Manuel falou da unificação de polícias que ele defende. Agora, tem um outro tema também que se discute muito na área da segurança, que é a questão da municipalização da segurança. Ou seja, exemplo do que acontece em outros países. E se poderia adotar isto aqui no Brasil. Como é que o senhor vê essa questão? Eu sou favorável, plenamente. Eu acho que o poder público municipal também deveria ser responsável por parte da segurança. Não adianta nós termos lá guardas municipais com excelente preparo para ficar tomando conta de equipamento. Se ele tiver em algum local, tiver uma invasão, ele não tem como se defender, porque ele não tem uma arma, ele não pode nem proteger a população. Sou favorável com isso, tem que ter uma ação forte, essa ação tem que começar no município. Eu acho que isso daí acaba até criando um respeito maior, porque sendo o policial civil com competência para tomar certas atitudes da cidade, com certeza o respeito da população ou até dos marginais vai ser diferente. Agora, realmente fica muito complicado do jeito que está. A pessoa só se assusta quando vê uma viatura. Fora isso, eles barbarizam. E agora nem isso, né? Agora eles estão até atirando em policial e fazendo atentados. Então, segurança pública é uma coisa muito, muito preocupante. Eu acho que precisa ter uma atenção muito forte nisso e principalmente a nível de região, né? Esse é um tema que precisa ser discutido a nível de região. Para isso que precisa de pessoas fortes, para que a gente consiga trazer essa segurança para a Baixada. Engenheiro Zé Manuel. Essa questão da segurança, voltando a esse tema, como eu disse no início, é preciso dar inteligência a organizar isso aqui. O infocrime é um instrumento importante, que a polícia não tem como ter uma viatura policial a cada canto de cada cidade. Então é preciso mapear isso, saber a origem do crime, saber por onde a droga chega, como é que ela circula, como é que ela alimenta tudo isso, contar para a sociedade mais abastada que quando ela vai, de alguma maneira, e financia esse crime, ela está dando um tiro no próprio pé, que isso volta com a violência na porta da escola, é para o filho dele, para o filho dela, ou é para o neto dele, ou é para o netinho dela. De alguma maneira, todos nós temos que ter a consciência que isto é uma sociedade que funciona de uma maneira integrada. Qualquer ação que a gente... É mais ou menos como um dominó que você toca lá no início e vai caindo em escala. Sim. É mais ou menos isso. Nós temos que ter, até porque vivemos uma sociedade em rede, a internet hoje é importantíssima, é preciso, então, juntar tudo isso. Mas principalmente é alma, é coragem,
ter determinação. Eu não defendo uma sociedade violenta que faça violência com as próprias mãos. Eu não defendo que a sociedade se arme e saia atirando para todos os lados. Eu defendo um Estado forte, mas um Estado decente. Forte naquilo que diz respeito ao Estado, que é orientar, que é disciplinar, que é fazer política pública. O que a gente vê muitas vezes é um Estado, como eu disse várias vezes, absolutamente perdido. Então, aí discutindo o que aconteceu com a coisa da Petrobras, e a presidente da República diz, houve um sangramento. Mas não puniu ninguém. A gente vê essas coisas. Verifica-se, inclusive, com relação à questão da maioridade penal, que discute-se muito, mas realmente não se chega a nada. a lugar. E como disse o vereador, é preciso mudar, inclusive integrando essas polícias, essas guardas municipais, porque eles ficam muitas vezes como enfeites, né? Porque tem lá que agir, mas não tem uma arma. Só o sujeito fica numa situação absurda. São temas exatamente para o novo Congresso Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. No próximo bloco vamos falar sobre transporte, sobre mobilidade urbana. Voltamos já. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vocês já deram para o Alckmin 10 anos como governador. Me deem 4, menos que a metade, para eu mostrar a vocês tudo aquilo que São Paulo merece. SCAF, governador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos à Câmara Federal da região metropolitana da Baixada Santista. O vereador vicentino Paulo Lacerda, o Paulinho Alfaiate, do Solidariedade, e o engenheiro, professor José Manuel Ferreira Gonçalves do PEN, Partido Ecológico Nacional de Guarujá. E neste bloco vamos falar de transporte, de mobilidade urbana, outra das prioridades, não apenas da região, mas de todo o país, sem dúvida nenhuma. E nesse sentido, vereador, o VLT, na sua primeira fase, Santos e São Vicente, não chegou até a área continental, né? Mas está andando a obra lá e depois fala-se já no BRT em Praia Grande. Como é que você vê essa questão? Não é o momento de se integrar o transporte pensando-se na nossa região metropolitana? É um tema importantíssimo também para ser discutido no Congresso, né, para que a gente consiga verbas para pôr em prática tudo que tem se programado. Por exemplo, o túnel da Zona Noroeste, excelente, muito bom. Eu sempre faço esse caminho aqui dos morros, porque eu moro na Vila Voturá, em São Vicente, sim, e uso a linha vermelha. Ali vai ser ótimo, vai ser um acesso muito bom. O túnel Santos Guarujá também, excelente, excelente. E, infelizmente, época de eleição, aparecem aí vários projetos, né? E, no fim, eles acabam sendo engavetados. E o VLT está andando na obra? O VLT de São Vicente, eu quero deixar uma testemunha aqui, eu nunca vi uma obra pública andar tão bem, com tanta gente trabalhando e tão rápido que tem em São Vicente. Incrível. E olha que eu sou bem cético quanto à obra pública, mas realmente está andando muito bem, está transformando tudo aquela parte que era horrível, aquele lixo, aquele mato que tinha lá, e ficou bom. Em São Vicente ele tem andado bem. Agora, realmente precisava se estender até a área continental, porque se é um transporte popular, ele tem que trazer as pessoas da área continental para a ilha, para cá. Porque as pessoas vão continuar usando a vans para vir até o VLT e aí pegar o VLT. Vai ser assim? Espero que não seja, né? Espero que não seja. Vai ter o passe integrado. Passe integrado. Passe integrado. Mas eu sou fã. Eu acho que o VLT é uma coisa boa, uma coisa futurística que vai acontecer em São Vicente, vai ser em Santos, vai unir aqui a região e vai ser muito importante. Para evitar o que a gente acontece hoje em dia. A gente geralmente faz exercício lá na praia todo dia de manhã e até o pedestre para atravessar a rua ali no Itararé, aqui na Ayrton Senna, é difícil, de tanto carro que fica parado. São Vicente é uma cidade meio,
Então todo mundo que vem da Praia Grande, todo mundo que vem de Itaém, que vem de Piruíbe, tem que passar por São Vicente para chegar no polo maior, que geralmente é Santos ou Cubatão. Então nós temos uma dificuldade, um estrangulamento muito grande em horários e picos lá em São Daí a Vicente. importância do transporte integrado, do transporte com a visão metropolitana. Você é um especialista em transporte, engenheiro Zé Manuel. Como é que você vê essa questão? VLT nessa primeira fase de São Vicente, e já se fala no BRT, que é o velho corredor de ônibus na Praia Grande. Bom, Chico, meu caro vereador, telespectador, olha, onde estavam os homens públicos dessa região? Quando ouviram, participaram, testemunharam a discussão do VLT, indo até a antessala, digamos assim, de São Vicente. Não chega lá na parte continental. Até a Esplanada dos Barreiros. Pois é. Mas onde é que estavam? Onde é que está essa gente? Onde estava essa gente? Onde foi parar a coragem dessa gente? Onde é que foi parar a iniciativa dessa gente que deixou isso acontecer e não fez nada? Eu fico abismado. Porque nós somos técnicos, a gente estuda isso e verifica que você precisa ter passageiro para funcionar o sistema. Se o passageiro está do outro lado e ele garantiria o funcionamento sustentável, já que agora todo mundo fala em sustentabilidade, agora virou moda a sustentabilidade, mas se isso é sustentabilidade do sistema viário, do sistema de funcionamento desses trilhos com passageiro. Se o passageiro está lá, a gente não deixa o passageiro, por quê? Porque o passageiro é feio. Dá para encarar porque ele é pobre? Isso é discriminação. Isso, quem fez este projeto, quem implantou este projeto, merece uma crítica veemente. Foram lá para a Espanha. Eu me lembro, no dia seguinte, fotografaram-se visitando os trens espanhóis que serão aqui instalados. E saíram fazendo elogios. Olha, é muito bonito o trem, que bacana, eu gostei muito disso. Uma tremenda palhaçada. Viajaram com financiamento público, por baixo do pano, que alguém pagou essa passagem, foi a empresa, de alguma forma, que pagou isso aí, para dizer que estava tudo bem. Não foi para cutucar, para dizer, olha, não está bem não. Porque, como disse o Chico Lascala, o vereador disse, eu espero que não, vereador. Infelizmente, mesmo que o senhor espere que não, vai sim. População mais humilde vai sair da área continental de São Vicente, vai ter que atravessar, de alguma maneira, até vir, atravessando, inclusive, imigrantes, passando o risco até de ser atropelado ali, ou pagando van, ou sabe Deus de que maneira, para pegar o VLT. Isso aqui não tem cabimento. Nós temos que ter transporte de qualidade. Eu me lembro que, algum tempo atrás, eu vou chamar isso aqui com todo respeito, um débil mental do emissor de rádio de São Paulo, foi corajoso a ponto de dizer uma bobagem do tamanho que era o seguinte: é bom o trem estar apertadinho porque fica mais fácil chavecar. Um imbecil. Aqui a gente tem que dizer com todo mundo, um imbecil. Nós temos que ter trem de qualidade, com banco para a pessoa sentar, e não tem que ter trem ou carro de passageiro para mulher, ou carro de... É para todo cidadão. Criança, adulto, agora, jovem, etc. Agora, do jeito que eles estão fazendo, isso vem, os túneis que o vereador falou, há quanto tempo se fala de túnel ligando Santos e Guarujá, por exemplo? Quanto tempo? É uma para cada eleição. Inclusive na entrada da cidade. Mas pelo viés portuário, que seria até mais interessante. Aquela história, mas toda eleição, meu caro eleitor. Agora, vereador, veja bem, VLT Santo São Vicente, mas não chegaria à Praia Grande. Teríamos então o VLP, que é o BRT, aí passa para ônibus de novo. Certo. Quer dizer, essa visão do VLT, então vai, na sua primeira fase vai até lá. Na segunda fase já pega o centro de Santos. E para o litoral sul teríamos então o BRT. Essa é a proposta? A proposta é essa. Vai ter, com certeza está tendo uma ação parlamentar lá em São Vicente, e para que a gente consiga estender o VLT à área continental. Sim. Embora a área de São Vicente também tem muita pessoa carente. Na ilha de São Vicente tem muita gente que usa o transporte, muita gente, tem muitos bairros lá que realmente as pessoas são usuárias do transporte público. E o BRT até a Praia Grande. Praia Grande é uma cidade muito bem estruturada, né? A gente mas por que realmente o BRT? Ela tinha vencido. Vereador, mas por que o BRT, Chico? Afinal, nós temos trilhos que vão até o litoral sul. Nós trazíamos banana para o porto, nós exportávamos banana lá do litoral sul e vinha pelo trem. Está ali, como o senhor falou, está melhorando até o aspecto visual ali de São Vicente, porque essa obra é uma obra que embeleza a cidade. O trilho
e o trem são embelezadores. Não o trem de baixa qualidade, nem o trilho de baixa qualidade, mas uma coisa que faça uma obra, uma cirurgia, digamos, importante do ponto de vista até arquitetônico e urbanístico. É importante. Agora, por que não usar o trilho para lá, para o Litoral Sul? Por que deixar o Litoral Sul com ônibus? Eu acho que todo avanço é muito importante. Sim. Então, se a gente conseguir esse avanço de Santos São Vicente, eu acho importantíssimo. Tu não vai esperar mais tanto da velha. Eu acho que daí fica muito mais fácil. É que na terra do meu pai é lá de... Meu falecido pai, ele é lá de Santana do Cariri. É do Crato, Juazeiro, Santana. E lá já existe o VLT há muito tempo. E ele faz aquela região todinha. Ele fez um trecho no início e depois foi estendido. Ficou ótimo. O trabalho é muito bom. Eu acho que é o primeiro local no Brasil que tem esse VLT. E eu acredito que, você sabe como é que é, a verba pública é tão difícil tu conseguir, que quando tu consegue, faça. Faça que depois as outras coisas Mas eu acho que a Baixada tem que gritar grosso no Congresso. Tem que exigir o respeito que a Baixada merece. E, infelizmente, a gente está gritando fino. Está cheio de gente falando fino. Vamos parar com isso. Vamos falar grosso. A região merece. Por que não usar os trilhos para o Litoral Sul? Por que pensar no ônibus, no corredor de ônibus para o Litoral Sul? Para Praia Grande? Por quê? Praia Grande merece menos que São Vicente? Por que essa história? Santos merece mais que a cidade, teoricamente, a capital aqui da região, o polo principal? Mas por que isso? Por que não integrar também Cubatão, Guarujá, enfim? Qual é o problema? É organizar. Recurso tem. O Brasil tem recurso. O que o Brasil não tem é projeto. O que o Brasil não tem é coragem. E como eu disse no início do debate, o Brasil está à deriva, né? Sabe Deus para onde vai. Se a gente não tomar o leme disso, a questão do transporte, vai ser complicado. Jerusalém Mangá e o vereador Paulinho Alfaiate, a questão do transporte é fator fundamental para a integração da região metropolitana. Nós temos a região metropolitana de direito, mas não temos de fato. Quer dizer, na verdade, ela será de fato quando ela for toda ela integrada por transporte público, transporte de qualidade. O VLT é uma alternativa, entre outros. Agora, isso vai demandar ainda muito tempo, né? E tudo isso vem em prejuízo da própria região metropolitana, vereador. Com certeza. Precisa, como falou o Manuel, a gente precisa de uma ação forte a nível de Estado e a nível federal. Porque não adianta que não vai ser com recurso do orçamento público de São Vicente, que geralmente é IPTU e ISS, que nós vamos conseguir fazer grandes obras. Para isso nós precisamos ter uma representação forte nos dois níveis para que a gente consiga trazer verbas para grandes obras. Não adianta aí esse projeto do túnel parar e daqui a 3 anos de novo voltar em pauta no Congresso para que consiga conquistar os votos, iludir as pessoas. Tem que ser ação forte. Entra lá, como ele falou, já tem que entrar lá com o pé na mesa e tem que conseguir fazer e temos que trazer recursos. São 1.650.000 habitantes na região que merecem uma atenção diferenciada. Agora, eu fico pensando, quando teremos de fato uma região metropolitana? Eu fico pensando o seguinte, a quem interessou essa história de parar o VLT antes de chegar na parte continental de São Vicente? Quem sabe é o pessoal que explora o serviço de vans? A quem interessou isso? Nós temos que deixar claro isso. Boa pergunta. Onde é que estão os deputados, os vereadores, enfim, não me refiro ao Paulinho, mas o trem intrametropolitano, do passado, que já não existe mais, o trem intrametropolitano saía a partir exatamente ali da área continental. E vinha até Santos. A gente tem que dar nome, clarificar, tornar absolutamente transparente o que acontece. Eu sou favorável à total transparência das ações para que as escolhas sejam muito claras. Qual é o sentido de você não levar o VLT para lá? Ah, faltou recurso. Mentira. Ah, não tinha estrutura de trilhos. Mentira. Mentira. Estão mentindo para o senhor, estão mentindo para a senhora. Agora, por que fazer isso? Para atender alguns interesses inconfessáveis, submersos nessa lama podre da política? Qual é a possibilidade do VLT chegar até a área continental por esta ação da Câmara de São Vicente, vereador? Como eu falei, a gente é tão descrente em obras públicas que quando tu consegue uma parte, tu tem que pegar. Sim. Tem que pegar e trabalhar em cima disso. E agora, com certeza, fazer uma ação para que a gente consiga chegar até lá, ou como ele falou, antigamente a gente pegava um trem aqui até Itanhaém e até Piruíbe. Eu fui várias vezes para lá de trem e era um transporte gostoso, era um transporte até prazeroso. O trem é limpo, o trem é mais barato, o trem é mais seguro. O trem pode resolver uma problema. Aliás, você vai conversando dentro do trem, faz amigos. Eu já viajei, infelizmente não no Brasil, porque eles acabaram com o trem em São Paulo, mas eu já viajei em outras partes do mundo e fiz grandes amigos. Na Dinamarca, na Suécia, enfim, fiz amigos. Dá para fazer amigos conversando. Agora é preciso dizer, olha,
Tanto quanto o trem de carga, quanto o trem de passageiros, tem que ter carga e tem que ter passageiro. Então, se você tem passageiro em São Vicente, na parte continental, qual foi o maluco que resolveu dizer que não tinha que ir para lá? Isso tem que ser. Mas ninguém claro. Falou que não tinha que ir para lá. Não, então ninguém falou que não tem recurso, vereador. O que se falou. Recurso. Não, é que realmente tu deve reconhecer que é um espaço muito grande entre onde está a Ponte Príncipe agora, a Ponte dos Barreiros, até chegar, por exemplo... É mínimo quando o senhor olha pelo espaço. Quando chegar até o Maitá, até lá... Não, mas estou falando... Mínimo. Mas eu acho que seria uma imbecilidade não pegar o que der. Não, tem que pegar, mas eu não quero a migalha. Mas eu não quero a migalha. O que eu não quero, que a Baixada não pode, não deve continuar aceitando, é a migalha do poder. Senhores, teríamos mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Scala. Obrigado, Manuel. É bom a gente ver pessoas à disposição para que a gente lute lá unidos, para que a gente consiga trazer verba para a região, para que a gente consiga fazer isso, porque realmente é muito importante. Muito obrigado, engenheiro. Obrigado ao vereador, muito obrigado ao senhor telespectador que esteja aí acompanhando a gente. Agora vamos pôr o dedo na ferida, vamos cutucar e mudar esse país com coragem. Chega de palhaçada. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque e eu gostaria de agradecer muito a presença do vereador Paulo Lacerda, do Paulinho Alfaiate, de Solidariedade, e também do engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves do PEN, ambos candidatos à Câmara Federal. Nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque amanhã, a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.